questão interessante de se fazer. Todas as outras precisam muito do texto. Se vocês se depararem com uma prova assim de português, não percam tempo, não. Façam o mínimo. Porque senão vocês levam muitas horas só na prova de português, tendo de retornar. Principalmente com esse formato de identificação só do parágrafo, te cansa. O prefixo presente e irrelevante apresenta o mesmo valor semântico do prefixo presente em. O que é um prefixo? Ok. Uma palavra, ela é constituída por um radical. Na maioria das vezes, tá? Às vezes ele só tem um... Ai, como é que eles chamam mesmo? Morfema gramatical. É o aqui, lá. É uma estrutura que sozinha já não vai construir outras palavras, tá? O radical é uma estrutura que pode ficar e construir outras palavras. Por exemplo, cadeira, cadeirante, cadeirada, cadeiruda. Eu tenho em cadei o radical, beleza? Todas as vezes que esse radical, para constituir uma palavra, se juntar a uma vogal, porque cadeira, falta o R aqui, é uma palavra? Cadeire é uma palavra? Não. É diferente de moral. Moral é uma palavra? É. O próprio radical em moral já pode ser chamado de tema. O que é um tema? É o que dá o ponto de partida para você escrever, por exemplo, a sua produção de texto. O tema, na palavra, é o que dá o ponto de partida para você construir novas palavras. Posso ir, não posso? Algumas palavras apresentam no radical, não apresentam no radical, no caso, um tema. E aí elas precisam de uma vogal para a apresentação desse tema, para a organização desse tema. Essa vogal é chamada de vogal temática. E cadeira, que é a primeira palavra, é chamada de tema. Cadeirante. A palavra cadeirante, ela tem origem na palavra cadeira. Para eu formar uma nova palavra, eu tive aqui, olha, de colocar uma estrutura após o radical. Se eu ponho uma estrutura após o radical, eu vou chamar essa estrutura de sufixo. Se eu ponho uma estrutura antes do radical, esse in vai perder aqui o N para ficar imoral, tá? Se eu ponho um radical, uma estrutura antes do radical, chama essa estrutura de sufixo ou prefixo. Eu tenho um prefixo, portanto, e sufixo aqui, ok? Os prefixos, eles têm o dom de agregar valor. Ele não muda a classe gramatical, ele agrega valor. O sufixo, ele tem o dom de, além de agregar valor, poder também modificar a classe gramatical. Por exemplo, a palavra quadro. Quadro, eu tenho enquadrar. Para eu formar a palavra enquadrar, o que eu precisei? De um prefixo para introduzir uma ideia e de um sufixo que me apresenta não a ideia de um substantivo, que é o quadro, mas a ideia de uma ação, que é o enquadrar. Ok? Então, eu tenho no sufixo a apresentação de uma outra classe gramatical. Nem todo prefixo parecido significa a mesma coisa. Por exemplo, normalmente vocês acham que o prefixo a significa uma negação.
E aí você tem A mais normal. É a ideia do não normal. Mas a ideia do A de anormal é a mesma ideia do A de amoral? A mesma ideia desse A de anormal eu tenho na palavra imoral. Percebam que esse I aqui é igual semanticamente a este A de anormal. Porque o anormal é o não normal e o imoral é o não moral. O amoral é o quê? O sem. O sem moral. Percebeu a diferença? É uma ideia de anulação. Esse A de amoral e de anormal é diferente do A de aproximar. Veja que esse A aqui é para deixar algo próximo, não é? Esse A aqui é uma negação? Esse A aqui é uma anulação? Não. Esse A é uma ideia de aproximação. Já viram o verbo apor? Muito usado no direito. Se alguém pedir para que você, olha, aponha a sua assinatura, é para você colocar a sua assinatura próximo, perto, tá? Eu encontro este A de apor com a mesma ideia do A do aproximar. O CESP, quando pede esse tipo de conteúdo de formação das palavras, ele pede exatamente assim. Ele também requisita que vocês identifiquem quais são os termos que se aproximam em seus significados. Aqui nada mais é, portanto, do que uma questão ligada à interpretação de texto. Interpretação do texto da palavra, né? Vocês marcaram qual? O prefixo presente em relevante apresenta o mesmo valor semântico do prefixo presente em desfazer. Desfazer é o quê? Desfazer é deixar de fazer? Desfazer é não fazer? Não. Desfazer é você desarrumar. Não disse nada, né? Mas a perspectiva é de você reconstruir. É a mesma ideia, não é? Do reconstruir. Do reconstruir pensando no destruir. Porque você constrói e você reconstrói. Você destrói, você faz e você desfaz. A ideia de retroceder. Né? Nessa ideia do retroceder. Despedaçar. O que é despedaçar? Deixar em pedaços. É a ideia também do desmanchar, ok? A mesma ideia que você tem em desfazer. Inacessibilidade. É aquilo que não é acessível. O desumano. Aquilo que não é humano. A mesma ideia do irrelevante? Não. Ai, meu Deus. Ah, é o vermelho. Não acessível. O irrelevante é a mesma ideia do não acessível? Tá. Ok, gostei dessa ideia do pouco que você utilizou. Porque o irrelevante, quando a gente pensa que é aquilo que é pouco relevante, eu não tenho uma anulação total. Tenho? Não. O irrelevante é aquilo que tem pouca importância.
A ideia da negação aqui é muito menor do que a ideia da negação aqui. É muito sutil essa diferença, não é? Mas quando você falou pouco, eu falei assim, poxa, no pouco relevante, o não acessível tem uma diferença maior do que o desumano. O desumano é aquilo que não é humano. Aqui eu tenho a negação total. Aqui eu não tenho, lá eu não tenho a negação total. Entendeu? E acéfalo? Pegadinha. Não, toda vez que vocês encontram uma questão com 5 alternativas, 3 vocês vão conseguir descartar. Fácil. Aí vocês vão ficar na dúvida entre 2. Essas 2, se vocês tiverem sorte no amor, vocês vão ter azar no jogo. Acéfalo é o quê? Inclusive, essa nomenclatura ela tem sido questionada. Hoje é chamado de anencéfalo. Porque o acéfalo não é o câncer, é uma pessoa que é um indivíduo que nasce sem uma formação completa. Não é uma pessoa que tem ausência. Consegue ficar vivo durante alguns minutos, né? Mas no máximo. Mas essas duas aqui, bem complicadas. É a letra D. D de dado. Não, ao contrário. É o contrário. O inacessibilidade é aquilo que não é acessível. Ele fecha a negação completa. O desumano é aquilo que está não tem a negação completa. Você está sendo desumana. Você não está sendo humana, mas está negando completamente a sua humanidade? Você é um miserável. Muito mais no padrão metafórico, né? Você está sendo pouco humano, você está sendo pouco relevante. Semanticamente falando, é uma outra questão que a gente pode submeter a recurso. A definição exata do sentido que a palavra vai ganhar, ela só é percebida no contexto. Eles retiraram do contexto. É o grande problema dessas questões que não são contextualizadas em gramática. Elas sempre dão muita abertura para recurso. No CESP, nós temos menos desse tipo de observação. Por qual razão? Porque no CESP, ele está o tempo inteiro contextualizando. No contexto, nós podemos identificar. No contexto, nós podemos identificar. Aqui não, tira do contexto, você se perde na construção da palavra, né?